Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal. Jovem advogado, estudante de direito ou você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. O título deste vídeo você já viu: Coronavírus e o direito de ir e vir, parte 2. Parte 2 porque lá em 13 de março eu lancei um vídeo chamado Coronavírus, direito de ir e vir. E naquele momento, lá em 13 de março, não havia qualquer medida de restrição em qualquer município ou estado do país. Então, observando o que acontecia na Europa, naquele momento, na Itália principalmente, eu percebi, bom, é provável que futuramente, aqui no Brasil, nós venhamos a começar a ter medidas de isolamento, medidas que nos impeçam de ter a liberdade de locomoção tal qual nós tínhamos anteriormente ao coronavírus. Então, naquele vídeo, eu me baseei nos artigos 137 e 139 da Constituição Federal, que falam a respeito do estado de sítio, uma medida tomada pelo governo federal que, de acordo com o artigo 139, poderia limitar a liberdade de locomoção em determinadas localidades. Em nenhum momento daquele vídeo eu falei que o governo federal havia decretado o estado de sítio, porque, repito, naquele momento, nós só tínhamos o exemplo do que acontecia na Europa. Sequer medidas de isolamento haviam sido tomadas por municípios e estados. Isso só viria a acontecer na semana seguinte. Eu falo isso porque lá nos comentários teve gente falando: "Ai, doutor, acho que você errou no vídeo. Ai, nós não estamos em estado de sítio. Isso é coisa da mídia." Bom, em nenhum momento eu falei que nós estávamos em estado de sítio, mas há que se compreender que o cérebro e o intestino são muito parecidos e em algumas pessoas eles foram invertidos, então elas acabam externando o que está aqui no intestino localizado no lugar do cérebro. Porém, no mesmo vídeo nós recebemos outras perguntas questionando especificamente a respeito da possibilidade dessas medidas de isolamento serem determinadas por estados e por municípios. Perguntas como a do Sandro Farias Rocha, por exemplo, que você acompanha aqui. Ele perguntou se prefeito poderia declarar toque de recolher. E do Murilo Gomes, que perguntou se governador poderia, nas palavras dele, dar voz de prisão porque um cidadão saiu de casa nesse período. Essas e outras perguntas me motivaram a trazer essa segunda parte, até porque agora, já com medidas de isolamento e com muitos questionamentos de todos os lados, é uma pergunta que precisa de respostas. E se você observar atentamente ao que prevê o artigo 23 da Constituição Federal, você lerá que é competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Constituição Federal qualquer um pode acessar, tá? É só ir no Google. E na própria leitura do artigo 23 da Constituição Federal, você percebe que essa competência é comum entre eles, ou seja, corresponde a todos: União, estados, Distrito Federal e municípios. Porém, não sou eu que vou responder essas perguntas. Ninguém melhor para respondê-la do que o guardião da Constituição, que é o STF. Na última quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, eu gravo este vídeo na sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, o STF determinou que compete a estados e municípios definir questões sobre isolamento social. Essa notícia foi veiculada em vários meios de comunicação, como você pode ver na sua tela. E, além de decidir que estados e municípios podem definir regras a respeito do isolamento, o STF determinou também que estados e municípios podem definir o que é ou não um serviço essencial. Aquelas atividades que ficam paralisadas e as que não ficam durante esse período de pandemia. Prova disso é o que aconteceu nesta semana aqui em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou 2 projetos de lei que reconhecem como atividades essenciais atividades físicas e práticas desportivas, além de atividades religiosas. Ou seja, isso foi determinado em Santa Catarina. Ainda aprova sanção pelo governador. Porém, você pode ir para outro estado do país em que essas atividades ainda não sejam consideradas essenciais ou já tenham sido declaradas como essenciais,
há mais tempo, permitindo o funcionamento. O STF foi muito claro em esclarecer que o governo federal tem o papel de organizar essas medidas, ser um verdadeiro gestor, o maestro dessa orquestra, para que um não venha correr para um lado, outro para o outro, e a gente venha ter uma desorganização generalizada em todo o país. Outro argumento utilizado é que cada estado, cada município conhece bem a realidade local, de modo que seria muito temerário permitir que o governo federal tomasse uma medida que afetaria todas as cidades e estados do país, sem considerar a particularidade de cada lugar. O fato é que hoje, e aqui é a minha opinião, são minhas palavras, parece que existe uma concorrência entre o governo federal, estados e municípios, quando na verdade deveria existir uma cooperação entre eles. Um ato do governo federal que pudesse alterar as regras de isolamento em todo o país só poderia acontecer por meio da aprovação de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Porém, nós estamos aqui tratando de um assunto que visa o bem-estar, especificamente a saúde das pessoas que residem no Brasil. E uma nova lei complementar deve definir regras para a cooperação, não para definir disputas entre competências de um governo e outro. E estas não são minhas palavras. São palavras previstas pelo parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, que traz a previsão de que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Eu realmente me senti em dívida com as pessoas que me fizeram perguntas. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, não paga nada e você vai sempre receber informações que possam vir a ser úteis a você, algum amigo, alguém da sua família, alguém do seu trabalho. Curta o vídeo, compartilhe. Isso me motiva muito a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Agora, eu falei se você gostou do vídeo, não é da decisão não, tá? Se você não gostou da decisão, não desconta em mim não, por favor. Eu só trouxe aqui a notícia e uma observação jurídica em relação a ela. Eu sou Ian Santos, a gente se vê no próximo vídeo.